Queridos irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está escrito no capítulo 6 e versículo 6 que Deus se arrependeu. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhes em seu coração. Esse sentimento de arrependimento da parte de Deus cabe a qualquer um líder de observar algo que pretendia fazer e retornar atrás, por haver feito o homem a sua imagem e semelhança e observar que o homem continuamente se afastara dele, da sua presença, da sua comunhão. Desde que o pecado entrou na humanidade, pela desobediência de Adão, a geração de Adão, ela degenerou toda a natureza pura, santa da parte de Deus e se tornou má continuamente. Se tornou corrupta toda a natureza humana. A depravação moral, a violência, a pornografia, a incredulidade dos dias atuais estão iguais ou piores do que naquele tempo. Dias trabalhosos, difíceis. Então, Deus se entristeceu. Deus não é que totalmente se arrependeu. Deus não se arrepende, mas ele se entristeceu. O seu coração se entristeceu por ver o homem se afastar da sua presença. O maior projeto de todo o universo que ele criara foi o homem. E através deste projeto, agora ele se entristecera por ver o homem se afastar dele, desprezar ele. Foi por esta razão que Deus trouxe o juízo do dilúvio sobre a terra. Ok? Aqui em Número, capítulo 23, e versículo 19, diz: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou faria e não o confirmaria? Aqui o Senhor está dizendo que somente ele, através da sua palavra, são infalíveis. A palavra de Deus é infalível. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras permanecem para sempre. Haja o que houver, o que o Altíssimo Deus determinou, vai se cumprir. E não há poderes no céu, na terra ou no inferno que possa impedir aquilo que lhe propôs fazer. Ele é Deus. Então, a sua justiça, a sua verdade, a sua fidelidade fazem parte desta natureza eterna. E por isso, ele jamais falha. Então, ele cumpre com aquilo que ele ditou. Como eu falei antes, qualquer líder,
qualquer pessoa que faça algo e vê que o seu projeto deu como que errado, tem a possibilidade de mudar o curso, mudar a sua direção, criar outra forma, outra maneira de realizar e restaurar o seu projeto. Foi isso que aconteceu. Gênesis 3, versículo 15, ele disse que da semente da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Então, Deus já estava projetando restabelecer, restaurar, religar toda esta natureza do homem com ele, reconciliar com ele. Romanos 5, versículo 1. Então, em Jonas, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz o seguinte: quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não os fez. Então, meus queridos irmãos, quando a palavra de Deus veio a Jonas, deu a oportunidade de um recomeço para aqueles que se arrependem e confessam seus pecados, como Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Como fala também lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, para Jonas o recomeço veio ao receber outra oportunidade para transmitir a mensagem a Nínive. Aqueles que passam pela disciplina de Deus não devem ficar prostrados e tristes. Muito pelo contrário, pois o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12, versículo 6. Dessa forma, se o arrependimento for sincero, se alguém sinceramente de dentro da alma se arrepender, ele, o Senhor, os inclui novamente em seus propósitos. Foi isso que aconteceu com Jonas. Mesmo no ventre do peixe, ele se arrependeu nas ânsias da morte e suplicou a Deus, clamou a Deus do ventre do peixe, dizendo até que estava nos profundos dos infernos, profundos dos mares, e pediu oportunidade. Como a sua reconciliação foi sincera, Deus o retomou ele no projeto que tinha proporcionado fazê-la. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas foi lá, realizou aquilo que estava no projeto, o povo se converteu e a maldição que Deus tinha sentenciado a eles não o fez. Porque houve uma reconciliação sincera, houve uma conversão honesta, sincera, diante de Deus. Deus conhece os corações, quando você fala a verdade ou não. Então, desta forma, Deus restabeleceu, né, tanto a vida de Jonas, como também restabeleceu a estabilidade de Nínive. É isso que Deus quer de cada um de nós nos últimos dias, que nós possamos, cada instante, se arrepender e buscar a sua presença, invocar o seu nome,
como está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13. Então, se a sentença de morte para nós, se a sentença do juízo de Deus para nós estava proposto a nós, os nossos prejuízos, a nossa destruição, Deus, ele retoma novamente, repõe novamente essa ligação, esse contato com ele, homem e Deus. Como representantes de Deus na terra, Deus nos concede, é só se arrepender dos nossos pecados, e então Deus o restitui a comunhão com ele, e ainda por cima prolonga os nossos dias de vida sobre a terra. Pense nisso, que Deus abençoe grandemente. Será um domingo de paz para todos nós, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Pastor Isidro Gomes.